Olá, boa noite. Vamos acertando aqui. Nós hoje vamos conversar com o nosso colega Marco Antônio André, de Santa Catarina. Querida minha vice-presidente Flavinha Ribeiro aqui, essa musa da Comissão da Verdade da Escravidão Negra aqui na OAB do Rio de Janeiro. Marco Antônio André, ele é membro, ele mora em Blumenau, ele é membro da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, a gente já se conhece há muito tempo, e ele teve um episódio muito interessante para se abordar a questão racial no Brasil, porque ele pregaram os cartazes com o nome dele, acusando ele de macumbeiro, preto. Ele vai contar essa história toda aí. Aqui também entrando hoje a nossa queridíssima Imani, com a mãe dela que está lá nos Estados Unidos, a Aline. Então estamos aguardando aí o Marco Antônio André. Vou avisar para ele que eu já estou aqui online. E vamos ver se dá tudo certinho aqui. Marco, você já está aí online? Estou online no Instagram. Te esperando aí, Marco Antônio André. E hoje também nós vamos repercutir a excelente entrevista. Todo mundo ficou muito feliz ontem com a entrevista do professor Silvio Almeida no Roda Viva, e a gente vai, na medida do possível, fazer aqui a repercussão do ele está me pedindo para eu chamar, mas ele tem que estar no meu. Agora sim. Agora vem aí. A Silvia Almeida ontem foi realmente um bálsamo nessa. Está ele, doutor Marco Antônio André, ao vivo e a cores, de Blumenau, Santa Catarina. Fala. Estava aqui repercutindo. Levanta um pouquinho aí, porque está cortando a sua testa aí. Eu estava dizendo aqui da alegria que foi ontem, de várias pessoas, uma imensidão de pretos e pretas no Brasil inteiro, celebrando a entrevista do professor Silvio Almeida, lá dos Estados Unidos, falando sobre o racismo no Brasil. Está aqui o doutor Ademir Silva, que é o nosso colega Ademir lá de Campinas, decano do presidente das comissões, dos presidentes de comissões da Verdade de Sucessões do Brasil, e presidente lá da Comissão da Verdade de Campinas, Comissão da Verdade. E o professor Ademir estava super feliz hoje com a entrevista do Silvio Almeida. Eu acabei de também trocar mensagem com o ministro Joaquim Barbosa, e ele também disse que gostou muito das posições do professor Silvio Almeida, que já foi membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra na primeira gestão. Acho que o professor Silvio
estabeleceu vários pontos e que vem sendo já proclamados por muitos pensadores brasileiros, afrodescendentes, ao longo dos tempos. E eu me lembrei muito das posições do Milton Santos, quando ele dizia, ele mencionava que após a globalização, isso foi antes da globalização, o mundo aprenderia muito com a solidariedade das classes menos favorecidas. Tem uma entrevista muito importante do professor Milton Santos, e é mais ou menos o que ontem o professor Silvio Almeida reposicionou com as suas próprias palavras, dizendo que o movimento negro está nas favelas, o movimento negro está nos terreiros, o movimento negro está nas escolas de samba. É uma ligação muito importante. Mas vamos lá, Marco Antônio André, fale da questão de Santa Catarina, da reparação e das questões sociais, o impacto do racismo em Santa Catarina. Bom, depois da correria de hoje, acabei de sair da audiência, quase não dá tempo, a gente falando aqui pelo WhatsApp, foi aquela correria. Mas boa noite, Adame, meu presidente da Comissão Nacional, é um prazer falar contigo, dar um abraço aqui a todo mundo que está entrando também, aqui de Blumenau, mas também de São Paulo, minha irmã Fabiana, o Osni aí de São Paulo. E falar e fazer live depois da entrevista do Silvio ontem é quase uma covardia, né? A gente podia ter deixado para outra semana. O pessoal, a régua subiu, né? A régua subiu. Mas a importância... mas a importância da gente tratar desse assunto com relação aos impactos sociais do racismo, principalmente em Santa Catarina, também é um dos nossos objetivos dentro da comissão. Tendo em vista que Santa Catarina, do ponto de vista histórico, e entender que pós-abolição, né? Oi? Peraí que deu um chabu aqui, pode falar. Tem que cortar um som aqui. Pronto. Tendo em vista que pós-abolição da escravatura ali, né, o embranquecimento do Brasil se dá de uma forma muito prática e pragmática no sul do Brasil, né, em especial onde eu estou hoje, Santa Catarina, a gente percebe que mesmo nós... Que é Blumenau, né? E mesmo nós, sendo minorias, né, em Santa Catarina, somos hoje cerca de 23% da população negra e parda aqui em Santa Catarina, sendo em Blumenau cerca de 12%, nós percebemos que a população negra nos morros e encarceradas ainda supera o número de habitantes dentro da nossa sociedade. Então, por exemplo, enquanto nós somos 23% da população negra em Santa Catarina, mas em proporções nós somos 38% de apenados dentro do sistema carcerário catarinense. Daí a gente vê a importância, como o Silvio mesmo ontem colocou, e isso acontece muito, principalmente, ou, por exemplo, em Florianópolis, o reforço da importância das escolas de samba no movimento negro, né? E eu tenho dito muito aqui, Adame, e não sei se tu concorda comigo, o movimento negro como um todo, esse movimento que nós fazemos, de ser um movimento organizado a partir da OAB, né, ele deixa de ter um caráter politizado, partidário, político-partidário, para se tornar uma pauta estrutural, né? E isso vai ao encontro do que o Silvio falava ontem, né? Essa questão do racismo estrutural enraizado e sendo combatido através, principalmente, da educação, faz com que comissões como a Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil seja importante. Daí a importância, como o pessoal me pergunta, por que não fazer a participar da comissão da igualdade racial? Eu acho que as duas comissões têm os seus pesos distintos.
cada uma compondo de uma forma, mas dentro da história, né, essa é desconstruir algumas histórias e resgatar outras, como, por exemplo, das questões negras em Santa Catarina, é tão importante. A Renata Targino, do Rio de Janeiro, entrou. Um beijo, Renata, sua conterrânea aí, carioca. Mandou um beijo para mim ou para você? Não, é para todo mundo. Sim, mas eu acho que eu queria que você falasse muito da composição. Eu conheço um pouco aí, eu já tive muitos amigos aí, advogados, que fizeram a advocacia, como a Flávia, lá de... a Flávia de... Como é o nome daquela cidade próxima ali? Próximo da onde? Próximo da capital. Tem Palhoça, tem a Palhoça, Não, São José. Criciúma. Criciúma tá longe. Mas eu fui lá há deve ter uns 15 anos. A Flavinha do NEM, né? Sabe quem é a Flávia do NEM? Ela, uma militante antiga, advogada, me levou lá para fazer a defesa num mandado de segurança, era num período anterior às cotas. E o que a gente foi fazer lá, tinha um mandado de segurança que era para suspender as cotas de uma ação da prefeitura. E aí, esse mesmo mandado de segurança em Criciúma, nós acabamos perdendo, e acabou não tendo cotas 10 anos antes das cotas explodirem no Brasil. É um mandado de segurança e quem me levou foi a Flávia, dessa entidade daí de Santa Catarina, que é o NEM. Nós saímos lá de Blumenau. Blumenau? Não. E aí e fomos lá para Criciúma. E eu fui lá, e foi muito antes da existência das cotas, como vieram depois acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro e e no emprego público. Quer dizer, são iniciativas de advogados pioneiros, né, que estão e que precisam ter resgatado essa importante participação, como foi o da Flávia. Ela, inclusive, trabalhava com uns relatórios para essas entidades internacionais. Então, gosto muito da Flávia. Tem um tempo, ela trabalhava na prefeitura. Depois teve a experiência da Comissão da Verdade da Escravidão Negra aí na capital e andou um pouco e também com alguns terreiros e foi andando também. Tinha uma professora, que eu vou me recordar o nome daqui a pouco, me perdoe, que era a professora da Estácio. E aí depois parou, e aí tem muitas comissões que começam e param, e aí vão andando aí. Mas, enfim... Na verdade... Possível? Não, na verdade, assim, é um dos grandes trabalhos que a gente precisa fazer do ponto de vista de assumir a negritude, de assumir a advocacia negra em Santa Catarina, né? Há uma grande dificuldade, principalmente, e é o principal trabalho que nós temos feito aqui, é da valorização desse advogado e dessa advogada negra do ponto de vista prático, do ponto de vista profissional. Está muito na moda usar a palavra empoderamento, mas empoderar esses advogados e empoderar essas advogadas fazendo o trabalho de nos expor, e eu disse isso numa outra conversa que eu tive essa semana, de usar a questão do privilégio de ser advogado, né? Porque aí você usa a estrutura da OAB para enfrentar as questões raciais, né? Para enfrentar o mercado do ponto de vista técnico, empoderando esses advogados. Então, quando a gente traz à tona a discussão da advocacia negra em Santa Catarina,
fortalece, não só do ponto de vista as questões de comissões, mas também fortalece aquele dia a dia do advogado, né? Fortalece o dia a dia dos correspondentes, fortalece as prerrogativas desses advogados negros e negras, que normalmente, até mais do que os advogados brancos, quando sofrem com as prerrogativas, né? Então, a importância não só histórica, estrutural, de pesquisar figuras importantes da negritude catarinense, como foi Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual negra, né, a primeira e única deputada estadual negra em Santa Catarina, é de extrema importância. Que ano? Em 1900, eu tinha aqui, que ela foi em 1952. 1952, ela foi deputada estadual aqui, sendo professora, jornalista, cumpriu um baita papel. E por óbvio, em Santa Catarina, Florianópolis tem muito forte isso ainda, né? Dela ser da capital, eles lembram muito. Mas quando a gente vem para o interior de Santa Catarina, figuras como Antonieta acabam se perdendo. Ou como nós tivemos aqui em Blumenau, algumas figuras que a gente está tentando resgatar. Ela era de Florianópolis. Ela era de Florianópolis. Né? Ela era de Florianópolis. Abdias do Nascimento, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou resgatar aqui. Mas, assim, o mais importante desse trabalho da comissão é não só resgatar a questão histórica e levar para dentro dos NEABs, que são os núcleos de estudos afro-brasileiros, que eu participo aqui da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, ou do IFSC, né, que é o Instituto Federal de Ensino aqui, que também trata das questões do NEAB, fortalece o trabalho dos dois órgãos, tanto da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, como o próprio NEAB. A gente acaba se ajudando do ponto de vista acadêmico. Em Florianópolis, você tem NEABs importantes aí. Teve durante muito tempo o NEAB lá, que era dirigido pelo Paulino, que é da Federal, ou é da Estadual? Da UDESC. Da UNESC. Eu me lembro que dizia o seguinte: bom, entre os NEABs, ele dirige o NEAB, que é o carro mais importante, que tinha a Ferrari dos NEABs. Então, se dizia isso, depois teve algum questionamento. Mas eu também, sabe o que sempre me intrigou muito aí? São aqueles caras baixinhos que são descendentes de açorianos, que falam que nem cariocas, e que vêm das ilhas dos Açores, e que eu achava muito interessante. Quando eu ia a Florianópolis, eu fui várias vezes a Florianópolis, tanto pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil, do qual fui diretor 17 anos, junto com o Cláudio Lamac. Daqui a pouco eu vou contar um importante episódio aí em Florianópolis, que é definitivo para a minha vida, em relação ao Luiz Gama, e a negativa que sempre eu ouvia dizer em que não havia negros em Santa Catarina. E aí depois saiu a proporção, se eu não me engano, são 22%? 22%. 22%, 23%, sempre dessa oscilada. Então, era essa coisa. Eu quero fazer um anúncio e vou aproveitar só para saudar aí o nosso gerente de comissões do Conselho Federal do AB, o Tarcísio Roberto. Eu quero lembrar que logo depois dessa live aqui com você, eu vou sair correndo de Santa Catarina e vou falar com as mulheres negras da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal. Viva a tecnologia! E me convidou. Viva a tecnologia! E eu estou muito satisfeito aí com isso. Mas eu quero te anunciar, ver que a Flavinha estava aqui, o Tarcísio também. Eu recebi hoje a notícia que um conselheiro federal
ingressou com a proposta, ela vai para apreciação da diretoria, do conselho, mas eu queria dar a notícia que o conselheiro entrou com a proposta de... e às vezes o pessoal não vem... Agora nós estamos aí na concorrência das lives, todas as lives do mundo, né? Mas não vai ter essa informação aqui, que só está aqui e que você que vai saber. Eu vou resgatar aqui a notícia que o conselheiro federal... cadê a dita cuja? Conselheiro federal. Enquanto tu procura... Achou? Achei. Conselheiro federal, é que eu não estou enxergando direito. Eu fiz a operação de catarata e era para ter ficado muito melhor. Ficou. Mas aí ficou um jeito que você não consegue fixar nem com óculos, nem sem óculos. Eu estou com outro óculos aqui. Eu usava um óculos de 3 graus desde os 8 anos. E agora eu leio sem óculos. Mas também não consigo. Acho que eu preciso de uma lupa mais pertinho aqui. Conselheiro federal Rony Preus Duarte, de Pernambuco, ele fez uma proposta no sentido, conselheiro federal da OAB Pernambuco encaminha para apreciação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a presente proposta de alteração da legislação eleitoral da entidade nos termos seguintes. Reflexão permanente advém do débito incalculável do Brasil com a raça negra pela consciência que se tem e se deve ter do suor derramado na construção de nosso país e do sangue que corre nas veias da brasilidade. Este é um momento histórico para se reconhecer o papel altivo e igualitário dos negros na nação, promovendo sua definitiva integração no sistema OAB. Nesse sentido, também levando em consideração dados precisos a serem eventualmente obtidos no IBGE, aptos a atestarem a parcela correspondente à população brasileira, tenho a honra de propor o estabelecimento legal de cotas reservadas aos negros nas eleições internas da instituição, em percentual de 30%, reportando-se aos parâmetros já fixados pelo Conselho Pleno no artigo 131 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, a Lei 8.906. De Recife para Brasília, 23 de junho, Rony Preus Duarte, conselheiro federal. Então, essa proposta de ter cota no Conselho Federal é uma proposta que vai ser absolutamente revolucionária. Ela já esteve para ser feita há algum tempo atrás e acabou não conseguindo. Está ouvindo aí, doutora Adeli? Então, o Conselheiro Federal de Pernambuco está propondo cotas para negras no Conselho Federal e todas as seccionais. E também, imagino, nas listas cêspicas dos tribunais. Eu acho até que a gente pode convocar uma reunião da Comissão Nacional da Verdade na Escravidão, talvez para sexta-feira, ou talvez até depois da manhã, em caráter de urgência, e manifestar o nosso apoio e chamar o movimento inteiro a uma proposta dessa. Porque eu sempre eu vejo como importante uma entrevista como a do Silvio, que é um intelectual importante no movimento negro hoje. E ele se coloca muito como intelectual do movimento. Mas ele não vai fazer o trabalho sozinho. É importante você estar aí em Santa Catarina, falar, estar aí também vendo a questão de Blumenau. Eu queria, inclusive, que você contasse aqui o caso que você foi o protagonista, né, daquele caso dos bilhetinhos que pregaram aí
falando de você. Você foi até na Fátima Bernardes para contar. E falar dos heróis negros, além de Maria Antonieta, quem está lá para trás, no tempo da escravidão, como é que foram as construções daí, as populações negras, quais foram os fatos importantes, qual é o herói negro da época da escravidão, a questão de quilombo, se tem ou não tem. Vamos aproveitar esse tempo para falar, porque eu acho que tem muita gente falando desse racismo que toma muita conta, especialmente da juventude, né, que está vibrando, especialmente com o aparecimento ontem no Roda Viva da subseção do Silvio Almeida, e depois a Renata Targino está falando da presença indígena aqui. Sim. E doutor Edio Silva dando uma passada luxuosa na nossa live aqui, e a conselheira da seccional da OAB do Rio Grande do Sul, doutora Carla Meura, também radicada em Salvador. Eduardo Tavares, o meu negócio não está subindo aqui, por isso que eu estou demorando a ver toda aqui. Então, é importante a gente estar conectado com o que o Silvio falou, e eu tenho alguns comentários a fazer sobre o que ele disse, vou falando aos poucos aqui, mas é importante fazer essa união e essa roda, e também transformar nessa onda que vem a partir do assassinato do norte-americano, uma coisa sustentável, para evitar esses voos de galinha que a gente vê aqui e acolá. Então, eu queria que você contasse um episódio que você foi vítima, inclusive para que outros possam saber e também saibam como se defender. Sim. Doutora Na verdade, assim, Na verdade, Adami, a Renata levanta um ponto extremamente importante que a gente discute muito aqui nos NEABs, porque aí, inclusive, alguns NEABs, eles estão colocando a letra I na sigla. Fica Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena. Porque é muito importante o movimento negro, a gente reconhece isso, que o movimento negro tem essa responsabilidade com o movimento indígena também, porque a gente tem que reconhecer os povos originários, né? Em tempos de destruição de algumas estátuas ou destruição do que elas significam, aqui em Blumenau, do lado do Museu da Cerveja, nós temos uma estátua que faz referência aos primeiros visitantes, aos primeiros moradores de Blumenau, que assassinaram dezenas de índios aqui na região, né? Então, esse é um dos movimentos que a gente precisa fazer, de reconhecimento da importância e do quanto esses índios e índias foram aniquilados, né? E aqueles que não foram aniquilados foram tão escravizados quanto os negros foram, né? Então, a importância de reconhecer a questão dos povos originários, né, que são os indígenas. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui, Renata, de fazer esse trabalho conjunto, né? Tanto que, pela primeira vez aqui em Blumenau, nós teremos uma candidata a vereadora representante da comunidade indígena aqui em Blumenau, né? Então, isso também faz com que o trabalho seja quase permanente, não só do ponto de vista da negritude, mas também do ponto de vista indígena. O caso que o Adami está colocando, a maioria do pessoal que está aqui na live acompanhou de perto, foram ameaças de grupos neonazistas, fazendo ameaças literais, que estavam me vigiando e olhando os meus passos, vigiando os meus passos, e foi constatado através de investigações que essa mesma ramificação, olha isso, Adami, as mesmas pessoas que fizeram os ataques contra mim aqui em Blumenau são os mesmos cidadãos que têm o símbolo e estavam com umas bandeiras da Ucrânia na Avenida Paulista há 3 semanas atrás.
é o mesmo grupo neonazista, né, que estavam lá. Então, assim, as investigações ainda continuam, mesmo tendo 3 anos se passado, ainda está em investigação, porque existem outras ramificações de grupos de ódio atuando, principalmente aqui em Santa Catarina, né? E Blumenau e região é a segunda maior região em termos de núcleos neonazistas, né? Então a gente está quase que no olho do furacão aqui para combater esses neonazistas aqui, né? E o que eles fizeram? Não, na verdade, ainda... Porque, assim, existe um outro problema, que é o que a gente também tem discutido muito aqui, que é a questão do racismo institucional por parte do judiciário, né? Então, nós temos alguns casos de injúria racial que foram desqualificadas para injúria racial, que estão literalmente paradas no Ministério Público, e quando chega no Ministério Público, eles pedem novas diligências para se ter mais elementos para se condenar o agressor. E isso, por óbvio, acaba dificultando muito o trabalho que a gente faz aqui do ponto de vista do judiciário, né? Então, a gente tem feito um trabalho por fora do judiciário, né? Buscando principalmente a reparação civil contra esses agressores, e do ponto de vista penal vai patinando até a gente conseguir. Na próxima semana, eu tenho uma agenda com o Ministério Público para a gente começar a discutir caso a caso de crimes de injúria racial que aconteceram aqui em Blumenau e região, né? Blumenau e região. Mas é o que o Silvio ontem colocou, né? Eu queria que você contasse, porque muita gente pode não saber da história. Eu queria que você me dissesse. É que a história se resume. A história é o seguinte, que eu recém tinha me tornado advogado, né, aqui em Blumenau, tinha recém já com o escritório funcionando. Numa segunda-feira de manhã, apareceu na rua da minha casa e na porta do meu escritório vários cartazes com as seguintes inscrições: negro, antifa, macumbeiro e comunista. Estamos de olho em você. O Mas símbolo isso tem quanto tempo? 3 anos. Pois é, não era agora, né? Não é agora. E agora, com essa história do Floyd, deram uma requentada nas notícias, né? Deram uma requentada na notícia, mas é o que eu estava dizendo. A imprensa blumenauense, inclusive, a imprensa catarinense, ela faz uma força muito grande para deixar invisível a história dos negros em Santa Catarina. Então, aqui em Blumenau, por exemplo, nós tivemos o primeiro vereador negro, que foi o Romário Conceição da Badia, em 1959, e depois nunca mais se teve vereador em Blumenau, né? E toda vez que se faz menção à questão da negritude na política, se isola o nome do Romário da Badia. Então, assim, a agressão que eu sofri foi uma agressão literal, porque eles vieram fazer ameaça, tanto que a investigação está se dando por racismo, injúria racial, formação de quadrilha, né, e ameaça. Né? Então, assim, e o caso está até agora... Você recebeu o suporte da seccional e da subseção? Aí é que está. Há um grande problema nessa história. Eu recebi apoio da seccional de Santa Catarina, recebi apoio do Conselho Federal, da OAB, mas não recebi da subseção, muito menos da Prefeitura de Blumenau. À época. Não houve nenhum movimento da Prefeitura de Blumenau, por exemplo. Eu recebi ligação da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, falando do absurdo que tinha sido e tal, e a Prefeitura de Blumenau, à época, não se manifestou. A subseção aqui de Blumenau também não se manifestou sobre o caso, como se nada tivesse acontecido. Mas a seccional, e isso é importante ressaltar,
teve debate pronto, acionou a Secretaria de Segurança Presidente da Pública de Santa seccional, Catarina. quem era na época? Era o... Ai, meu Deus. Ai, Não, era o conselheiro federal hoje. Que é conselheiro federal hoje. O presidente hoje é o Dr. Horn, né? É o Dr. Horn. E o que é conselheiro federal, eu não vou lembrar agora o nome dele. Turra, não é. Eu estou muito ruim nessas coisas, ainda mais nessa coisa. Só para registrar que passou a querida Cláudia Malvina, que foi minha colega quando eu me candidatei a deputado federal pela Rede, e ela era candidata também pela Rede. Passou a Cláudia Malvina, passou Ângelo Tabet, meu colega de UNB, foi chefe de gabinete da ministra, vou esquecer de novo o nome da ministra, daqui a pouco ele escreve aí, e o presidente, o ex-presidente da subseção da OAB de Porto Seguro, doutor José Eduardo, meu querido amigo. E a nossa assessora, ela está me dando uma grande assessoria, que é a Sofia Benevides, que está lá fazendo a edição de alguns vídeos. Ellen Grace, toda vez eu esqueço, ele vai lá e bota lá. O Ângelo foi meu colega de universidade e era, eu não sei se ele jogava no meio-campo do time da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. O nome do time era Data Vênia. Eu acho que ele era meio de campo. Eu era calouro e estava lá querendo entrar em qualquer vaga, às vezes ficava no banco ali, mas ficava mais atrás, era back. E sabe quem era o ponto esquerdo? O nome... Quem? O ponto esquerdo era o tio Joaquim Barbosa, que era o ponto, já corria pra caramba ele. Lateral de jeito. O nome do presidente era o Dr. Paulo Brincas. Paulo Brincas. Dr. Paulo Brincas. Mas antes do Brincas foi o... Não. Quando houve o caso, era o Dr. Paulo Brincas, era o presidente da seccional de Santa Catarina. Hoje ele é conselheiro federal. E hoje é o Dr. Horn, que é o atual presidente da seccional. O Santa Catarina, que também está lá no conselho. Não vai, eu não vou saber, porque eu não era advogado ainda, então não estava... Eu tive... Túlio. Deixa eu mandar um beijo aqui, pedir a benção para minha mãe Valquíria, minha mãe Eked, ela está ali assistindo, estou mandando um beijo para ela. Tá bom. Você não falou aí desses que são conhecidos como os povos tradicionais, que eu vi aí em Santa Catarina, que são os descendentes da Ilha de Açores. Eles são uns caras diferentes, são todos meio baixinhos, falam... E aí eu falava, mas por que eles falam diferente desses catarinenses aí, que falam meio gaúcho, meio paranaense? É parecido, mas é diferente. E tem essa galera que é uma turma baixinha, eles são os povos tradicionais e são descendentes da Ilha de Açores. São os manezinhos da ilha. Manezinhos das ilhas. Eu ainda não me aprofundei neles ainda. Eu preciso... Porque como eu estou no interior aqui, nós estamos a quase 100 quilômetros de distância de Florianópolis, e há uma distância, e isso, Santa Catarina é engraçado por causa disso. Ele é um estado que tem essa concepção de ter muito gaúcho, de ter muito paranaense, mas a colonização europeia, principalmente italiano e alemã, nessa região que eu estou aqui, acaba se afastando. Itajaí está aqui do lado, que também tem muito açoriano ali, descendente de açorianos, portugueses e tal, mas não chegam perto. Tanto que há historicamente, aquela rixa de faculdade, de DCE, eles são separados. Né? A história aqui de Blumenau com Itajaí tem umas rusgas ali que os mais antigos contam. Isso aqui eu fiquei muito interessado, e também tem uma outra nossa colega que eu lembro já, que fez a história do negro em Santa Catarina, que eu estou fazendo pelo celular, não vou conseguir consultar aqui.
mas ela é professora, é doutora, acho que é do Instituto Federal, e fez uma tese sobre a educação dos negros em Santa Catarina. Como eu estou ficando muito esquecido ultimamente, eu tenho que começar a comer fósforo. Então, olha aí, Romarques, me dando boa noite. A comissão do Pacto Global, em seu pilar de direitos humanos, participa da live atenta com a promoção da Agenda 2030. Obrigado, Luciane Tripia, pela comissão do Pacto Global. Vou tentar acompanhar por aqui, para ver se eu não desvio. Essa história dos manezinhos me deixou muito impressionado também, como é diferente, quer dizer, e eles são os pais dos povos tradicionais e que estão muito próximos ao que no Rio de Janeiro são mencionados como caiçaras, que não são nem muitos quilombolas, não é índio, e está ali afastado do centro, é na beira do mar, doutor Evandro. Então, eu vou... essa parte daí, e dos negros, eu me lembro que quando a gente fez também a denúncia da ausência de negros no mercado de trabalho, foi feito com a Federação Nacional da Advocacia dos Advogados e com o Instituto de Advocacia Racial, nós fizemos vários inquéritos civis públicos junto ao Ministério Público do Trabalho, exatamente para verificar a ausência de negros nesses mercados de trabalho. Eu tive pessoalmente fazendo esses inquéritos aí. Santa Catarina me impressionou muito, mas o movimento daí pediu para fazer, era shopping, as prioridades eram para ver, a investigar a ausência no shopping e acho que fábrica de carro, né? Fábrica de carro era no Paraná. E aí, mas eu vejo por causa do shopping, porque era uma fixação. Bem, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho aí, tem gente que conhece isso, professores de história, e além da Antonieta, ir mais para trás e ver, na época da escravidão, porque nas pesquisas que eu fiz, eu identifiquei que aí, no tempo da escravidão, existiam negros que eram proprietários de terras, na época da escravidão. Tem documentação disso. E aí sempre fiquei. O Carlos Alberto Medeiros também fez uma abordagem disso, alguma coisa. Quem eram esses negros que, no tempo da escravidão, eram proprietários de terras? Se os negros eram escravos, a grande maioria, e como é que eles conseguiam serem proprietários de terras aí? Isso eu ainda não consegui ver. Sei que tinham leis estaduais de exclusão dos negros da escola, e é esse o trabalho da Glaciane, já lembro dela aqui, da Glace, que é essa tese. Mas então, e aí? Na verdade, isso que está me colocando, para mim, não é aqui na região. E aí é isso que é importante a gente ressaltar. Santa Catarina tem esse grande problema, como eu coloquei no início. Como foi o estado, ou um dos estados aqui do Sul, que a questão do embranquecimento do Brasil deu certo, por muito tempo, na verdade, a invisibilidade dessa história negra foi mantida debaixo do tapete. Então, isso que tu me coloca, aqui em Blumenau não aconteceu. Aqui em Blumenau, o que a gente tem de registro, muito pouco, inclusive, foi que quando o doutor Blumenau encosta o barco aqui, ele chega com 5 negros escravizados. Desses 5 negros, 4 escapam. Aí ele manda buscar mais negros para trazer para Blumenau para fazer a construção, ajudar na... Isso em Blumenau. Sabe mais ou menos o ano? Da chegada de Dr. Blumenau? O Blumenau tem quantos anos hoje?
Deixa eu ver aqui. Não importa, depois a gente vê. E aí, você, com isso, tem uma ótima história aí. Eu acho que a gente tem que fazer uma reunião. Quantas subseções são aí em Santa Catarina, da OAB? Em Santa Catarina, se eu não me engano, 35 a 40. Eu tenho que ver esses dados aí, eu não tenho isso. Eu acho que... Na verdade, a gente já pediu, nós já fizemos esse pedido junto à seccional e junto ao Conselho Federal, um censo, principalmente, de quantos negros advogando nós temos, né? E é importante, talvez, nós termos essa pauta discutindo, inclusive, do ponto de vista do Conselho Nacional, para que a gente tenha esse censo de quantos negros e negras são advogados no Brasil, e, por consequência, a gente acaba tendo a quantidade de negros e negras que a gente tem em Santa Catarina. Em Blumenau está sendo tudo no olhômetro, né? Porque nós não temos esse censo registrado, né? E agora, por consequência, a gente só tem por quem se autodeclara, né? E hoje, aqui em Blumenau, eu tenho, se eu não me engano, eu tenho hoje registrados num banco de dados pequeno de 6 advogados negros num universo de quase 1.000 advogados. Então é muito pouco ainda, né? Isso em Blumenau. Isso em Blumenau. E Blumenau vem de 1845. 1845. Pois é, doutora Luciana, o censo deveria partir do Conselho Federal, né? Só que, infelizmente, não fomos atendidos ainda, né? Então, e em Santa Catarina também não, né? Isso ainda está travado, é uma reivindicação constante junto ao Conselho da Seccional, mas a gente ainda não conseguimos ser atendidos ainda. Porque isso demanda, essa medida, ela demanda um Conselho Federal tomar nacionalmente. Agora, aqui, entrando na sua live, a figura também luxuosíssima do desembargador André Fontes, meu querido parceiro, ex-presidente do Tribunal Regional Federal, com o qual fizemos esse livro aqui, o ano passado. É importante lembrar, porque eu sei que tem quilombo aí também, esse aqui, o livro dos quilombolas, né, que foi editado na parceria com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a OAB do Rio de Janeiro e o Conselho Federal, aqui. E ele é quilombolas, aspectos políticos, jurídicos e políticos públicos, desde a 10.630, a ADI número 3239. Eu tenho que ficar de olho na live, porque eu acho que vai cair já. A gente pode começar a ir finalmente. Só para registrar, Santa Catarina hoje tem 16 comunidades de quilombolas, né? E aí, em Blumenau, nós temos muitos quilombolas urbanos, que é o que a gente chama. Né? Então, quilombolas urbanos aqui nós temos 4. Eu não quero perder a live, ela normalmente avisa, mas às vezes termina e não avisa. Então, eu vou partir. Eu acho que a gente tem muitos pontos que podem ser levantados a partir dessa nossa conversa. Tem outras pessoas que a gente precisa juntar numa comissão estadual, que está meio precisando levar uma bombada aí em Santa Catarina, e você está dando uma travada. Alô? Travou. Vamos ver se você volta. Voltou. Ou está travado ainda? Aqui, para mim, deu uma travada no Marco Antônio André. Eu vejo, então, vamos esperar ele voltar. Se voltar, acho que o papo foi muito interessante.
tem excelentes... caiu. Ele caiu, eu vou esperar a live. Aí, ele vai voltar. Marco André. Voltei. Para se despedir, porque são 19h51. Ah, não, ainda tem tempo. Né? Deixa eu ver se o tempo está certo. Não, dei tempo, ainda tem uns 10 minutos quase. Vamos lá. Eu estava tomando bronca. Eu estava dizendo o seguinte, eu acho que, a partir desses pontos, nós temos interessantes colocações para, primeiro, verificar que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Santa Catarina precisa dar uma injetada de energia aí, e vamos ver se toda essa energia que está passando país afora, está passando pelas televisões, e essa onda que varreu lá a partir dos Estados Unidos, ela aprova, e não vire uma coisa sem sustentabilidade, que ela fique e seja efetiva. Né? Eu tenho muito preocupado em que as pessoas fiquem apenas na onda da live e esqueçam de manter isso de outra forma. Eu já vi esse filme. Ontem, ainda voltando ao Silvio, eu acho que ele foi muito eficiente, né? Se coloca como um dos primeiros intelectuais e acadêmicos. Ele foi coordenador da subcomissão da verdade da escravidão negra da OAB de São Paulo, antes do Simvaldo, e também membro da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão na primeira gestão. Depois ele seguiu dando muitas aulas aí, sempre em várias universidades, e não conseguiu acompanhar. Eu vi várias importâncias lá. Eu acho que o nosso trabalho de advogados, e é uma discussão permanente, porque muitos desses acadêmicos, acham que o direito não é suficiente. Eu acho que o direito, independente de ser suficiente ou não, tem uma tarefa importante a ser realizada. E isso não demanda outra coisa. Acho que a gente tem que partir, especialmente nesse trabalho da Comissão da Verdade, que é levantar, olhar para um lugar e dizer assim, vem cá, no tempo dos escravos, o que era isso aqui? O que era essa fazenda hoje aqui? Quem é que carregou as pedras que estão ali? É isso que a gente tem que fazer e levantar a participação do povo negro. Eu penso que a gente pode, eu vou lhe passar a palavra para você tomar e já seguir os seus finalmente aí, para a gente não correr o risco de perder a live. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, presidente. Eu concordo contigo quando essa discussão com relação ao Silvio, do direito não cumprir esse papel, mas o fato de negros advogados tomarem a frente dessa luta é tão importante quanto qualquer outro negro ativista, porque há uma estrutura chamada OAB que nos dá uma sustentação política que nos permite tomar algumas decisões ou tomar a frente de algumas lutas. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando eu fui ameaçado ali por aquele grupo neonazista, só houve a repercussão que houve, e aí a gente conseguiu quebrar uma casta ou quebrar uma barreira em Santa Catarina com relação à discussão do movimento negro nacional, porque eu era da OAB. Não teve outro motivo concreto. Se eu não fosse advogado, se eu não fosse da OAB, isso não teria acontecido. Era mais um, né? Era mais um. Foi parar lá no Instituto, teve uma repercussão importante. Sim, a questão de ter ido para a Globo, falar isso em rede nacional, essa coisa toda, é consequência da OAB.
Quando Porque, eu fui assim, ouvir... quantos George Floyds nós não temos diariamente no Brasil? Ontem teve um. Ontem, em São Paulo, a polícia fazendo exatamente igual como fizeram com o George Floyd. Então, assim, eu tenho muito claro para mim, ou melhor, eu tenho muito escuro para mim, de que a nossa função de negros advogados, nessa batalha contra o racismo, traz o advogado branco, inclusive, para lutar do meu lado. Então, assim, é muito importante o direito, porque é através do direito também que você vai punir os agressores. Não tem outra forma. Não existe autotutela. Existem muitas formas de se ver a mesma coisa. Eu penso que a OAB tem um papel definitivo. Essa Comissão da Verdade da Escravidão, ela é única, ela está em 18 seccionais, umas mais, outras menos, variando, inclusive, a sua metodologia. Às vezes você tem a eleição, e a eleição tira aquelas pessoas que estão trabalhando lá, que elas perderam a eleição e você não consegue continuar. Isso é da natureza da instituição. Penso que nós já fizemos grandes avanços. A Comissão da Verdade, além da nacional, está em 18 seccionais e muitas subseções. Eu acho que você precisa providenciar aí o mais rápido possível uma Comissão da Verdade da Escravidão na sua subseção, você que agora é membro da Comissão Nacional, e fazer uma interação com o pessoal de Florianópolis para recuperar. Porque você vê que essas histórias, elas não vão ser buscadas pela Comissão da Igualdade Racial, que trata do racismo do cotidiano. Então, quem foi? Essa história que você começou a contar aí, que o Barão de Blumenau chegou num barco com 4 escravos, essa história deve estar contada em algum lugar, deve ter um professor de história, que a gente possa chegar e trazer quem são esses 4 escravos e buscar. Eu sempre gosto de olhar para um lugar, eu vou nas fortalezas militares assim, e eles têm lá uns muros com as pedras, né? Aí eu pergunto assim, quem carregou as pedras? Porque normalmente você vai achar o trabalho e, invariavelmente, o trabalho escravo. Aqui, na Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, só tinha assim, não, aqui embaixo era a masmorra de uns escravos. Me disse um militar lá, novinho, ele só sabia disso também. Ele se perguntar se está registrado, está sim, tem documentos lá, né, no próprio forte, né, aqui no forte, na Fortaleza de Santa Cruz. Deve ter isso aí. As fortificações militares estão próximas. Tem professores nas universidades que estão já há bastante tempo fazendo esse trabalho. E com isso, eu aproveito para começar a me despedir, agradecer a oportunidade de estar com você aqui, usando essas novas tecnologias. Eu pretendo entrevistar todos os membros da Comissão Nacional e alguns da Comissão, na verdade, aqui no Rio, a Comissão Estadual, a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar eu tenho feito visitas às comissões estaduais, às comissões de subseção, tenho ido eu, a Flávia Ribeiro, que é a vice-presidente, a Cecília Couto, que é a nossa secretária-geral, e a Margot, que é membro da Comissão Estadual, fazendo visitas, e já temos agora marcado uma posse na Comissão da Verdade da Escravidão Negra, da OAB do Barra do Piraí. Queria só aproveitar e dar um exemplo aí. Eu queria que se fizesse saber quem é o herói negro de Santa Catarina. Porque esse livro aqui, ele diz respeito a Manuel Pombo. É um trabalho da OAB na década de 80. E isso, ele fala do Manuel Pombo, que organizou uma instituição negra, e o trabalho foi... tenho só 30 segundos para encerrar. Então, eu vou contar isso em outro momento, falar sobre o Manuel Pombo e sobre Mariana Crioula. Eu não quero perder a parte. Um abraço para você, 15 segundos. Até logo. Muito obrigado, Marco Antônio André.
membro da Comissão Nacional da Verdade. Tchau!